E hoje, especificamente, eu quero falar para você um pouquinho sobre nós agirmos como Jesus agiu. Agirmos como Jesus agiu. Afinal de contas, nós fazemos aqui constantemente essa confissão de fé. A palavra de Deus vai fazer um efeito na minha vida transformador, para que eu me torne um pouco mais semelhante ao meu Senhor Jesus em pensamentos, palavras e ações. E esse é o objetivo da coisa toda. É nos tornarmos discípulos, é sermos discípulos e nos tornarmos discípulos de Jesus. Um discípulo não é meramente um aluno. Um discípulo não é simplesmente um aluno. Um discípulo é alguém que almeja se tornar uma cópia, um clone do seu mestre. No conceito judaico, discípulo é isso. A igreja importou um outro modelo, que é o modelo grego. O modelo grego é o modelo universitário, é o modelo das escolas. Ou seja, alguém que dá uma lição, que dá uma palestra, você toma notas e aprende aquilo que aquela pessoa ensinou. Mas você não tem compromisso nenhum com aquela pessoa que está te ensinando. Você pode valorizar aquela pessoa, é um professor, é um mestre, é um especialista, é um conhecedor daquela matéria, mas você não tem um compromisso de se tornar igual àquela pessoa, semelhante àquela pessoa. Você quer absorver dela o conhecimento que ela tem. Esse é um problema sério na igreja, porque a igreja importou o modelo grego, importado do modelo dos filósofos gregos, da época de Aristóteles, Platão e etc., importou esse modelo, trouxe esse modelo, e nós queremos muitas vezes apenas absorver conhecimentos de Jesus, sobre Jesus, e se tudo que você quer de Jesus é ter um mestre, quando você aprender o que você deseja, você deixa esse mestre de lado. E o importante é que o nosso método deveria ser o método judaico. E o método judaico era um método de um discípulo se tornar uma cópia, um clone do seu mestre. Por isso a necessidade dos discípulos andarem com Jesus. Por isso, durante 3 anos e mais alguma coisa, aqueles 12 homens andaram com Jesus para cima e para baixo, viajando, dormindo e acordando, comendo, almoçando, jantando, convivendo com Jesus 24 horas por dia. Porque o objetivo de Jesus não era ensinar aqueles homens lições. O objetivo de Jesus era fazer com que aqueles homens se tornassem não simplesmente aqueles que carregam uma mensagem, mas aqueles que se tornam a mensagem. Você e eu não somos para levar simplesmente a igreja. O modelo grego estragou com a coisa toda, porque nós pensamos, eu sou chamado para levar a mensagem de Jesus. Não, você é chamado para ser a mensagem de Jesus. Para as pessoas olharem para você e verem em você, na sua vida, no seu modo de fazer as coisas, de se comportar e ser Jesus. Porque isso é ser discípulo. Pode parecer muito difícil, mas não é tão difícil quanto você imagina. Agora, exige de nós uma coisa: colocar pregada na cruz a nossa carne. Vou te dar um sinônimo para carne. A Bíblia usa essa expressão carne, mas vou te dar um sinônimo: ego. Crucificar o ego. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não foi isso que o apóstolo Paulo colocou? Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que Paulo estava dizendo? Eu peguei o meu ego e botei ele pregado na cruz com Cristo, para que Cristo se manifeste. Então, eu vinha com o meu ego, com a minha arrogância, com o meu jeito, a minha inteligência, a minha superioridade, o meu isso, o meu aquilo, fui para a cruz com Cristo, fui sepultado com Cristo, e quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, mas agora eu ressuscitei como uma nova criatura. Então, meu ego ficou na sepultura. Ou pelo menos deveria ter ficado. Mas o problema é que a gente ressuscita e às vezes pega o ego e vem junto. E aí você só quer aprender coisas sobre Jesus. E acha que isso é cristianismo. Não, cristianismo genuíno, para valer, é nos tornarmos discípulos de Jesus. Amém?
Por isso Jesus disse para os seus discípulos, como uma das suas últimas palavras: vão pelo mundo inteiro e façam discípulos. Ele não disse deem aulas. Aqueles homens não tinham condição de dar aulas. Eles não eram pedagogos, eles não eram professores, eles não eram mestres. Eles eram simples pescadores, homens humildes, homens do campo. Eles não tinham bagagem para ser professores. Mas quando você vê Pedro, que era um cabeça dura, Pedro, que era um homem rude, e que de repente começa a pregar com maestria e excelência sobre graça, você começa a entender que já não era Pedro quem falava, mas era Jesus que falava através de Pedro. E agora, o que a igreja primitiva veio fazendo durante a sua existência foi formar discípulos. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao início e nos tornarmos discípulos de Jesus e não meramente membros de uma igreja. Amém? E eu quero falar um pouco. Eu estava comentando com o pessoal ali no backstage, que esse culto poderia se chamar o culto da Conlurb. Esse encontro de hoje é o encontro da Conlurb. Porque hoje nós vamos jogar um bocado de lixo fora. João capítulo 14, no versículo 12, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Gente, é um convite que eu quero fazer para você, de você parar para um momento, 5 minutinhos de reflexão. Pare para pensar um pouquinho, por um instante, e tire o seu foco da parte em que Jesus fala das maiores obras. Esquece um pouquinho das maiores obras. Jesus disse: as obras que eu faço, vocês farão, mas farão obras ainda maiores. Esquece um pouco das obras maiores. Vamos ficar com as mesmas obras por enquanto, ok? Se nós usarmos as mesmas obras, não as maiores, mas só as mesmas obras como referência, como padrão, nós ainda estamos um bocado longe. Quem dirá das maiores? Isso deveria ser motivo de frustração muito grande para a igreja, de parar e pensar: peraí, por que nós estamos fazendo nem sequer as mesmas obras? Quanto mais as maiores, se Ele nos prometeu. Ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras e obras maiores. Olha só o que Gálatas fala para nós, Paulo fala para nós em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6. Paulo diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua através do amor. Ágape. Nem a circuncisão vale nada, a incircuncisão. O termo circuncisão aqui está completamente ligado e associado com uma questão religiosa. Por que os judeus se circuncidavam e até hoje são circuncidados? Um menino judeu numa família judaica, numa família judia, nasceu um menino no 8º dia, ou ele vai à sinagoga, ou vem até a sua casa, um especialista em circuncisão, que é um morel, ele vem e faz a circuncisão. Por que eles fazem até hoje? Porque é uma questão ligada à religião judaica. E aí Paulo cita aqui que em Cristo, nem a circuncisão, ou seja, nem a religião, ou a falta de religião, o incircunciso, tem valor algum. Mas a fé que atua através de ágape. A fé que atua através de ágape. Eu quero lembrar para você aqui uma coisa importantíssima. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. Mas nós só recebemos pela fé. Não esqueça disso por um segundo nesse culto de hoje. Tudo, cura, prosperidade, vida abundante, família abençoada, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, e graça é favor imerecido. Ele não dá porque você fez boas obras. Ele não dá porque você é muito legal. Ele não dá porque você é uma pessoa muito religiosa. Ele dá pela graça.
e graça é favor imerecido. Então Deus não olha a sua raça, a sua cor, a sua altura, Ele não olha as suas obras, Ele não olha a sua religiosidade, Ele não olha nada, 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 Ele entrega pela graça. Mas você só recebe por uma via, chamada fé. Deus entrega pela graça, você recebe pela fé. Mas ele diz aqui que a fé que atua, a fé que realmente recebe o que Deus dá, é a fé que atua, que tem como base ágape, um amor. Agora lembre-se que tudo o que Jesus fez nesse mundo, tudo, curar cegos, aleijados, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, tudo que ele fez, ele não fez como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Isso nos ouvidos do religioso causa um choque, dá convulsões. Dizer que o que Jesus fez nesse mundo não fez como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Mas quem fala sobre isso é Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, Paulo diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, Jesus se identificou conosco, com o ser humano, a sua criatura, a sua criação. Ele se identificou tanto conosco que hoje existe um ser humano, um de nós, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, Jesus Cristo. Jesus não está lá em cima, à direita de Deus Pai, em espírito, ele está lá em carne e osso, porque Jesus, quando ascendeu com tudo, o corpo de Jesus ascendeu. E se assentou à direita de Deus Pai. Há um de nós, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E Deus, quando olha para Jesus, Ele vê um de nós. Ele vê a mim, Ele vê a você. E por causa da obra de substituição de Jesus, quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para Jesus, Ele vê você. Mas quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para você, ele já não vê mais um pobre, miserável pecador. Por quê? Porque ele vê Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele não vê um pobre, miserável pecador, porque quando ele vê Jesus, ele vê a mim e a você plenamente perdoados, lavados no sangue de Jesus. Então nós somos santos estando aqui ou estando lá com ele, porque nós somos lavados no sangue de Jesus. Mas Jesus agiu nesse mundo como um homem ungido pelo Espírito de Deus. E é muito lógico que Jesus tenha agido nesse mundo apenas como um homem ungido, não como Deus. Por quê? Porque Jesus era 100% Deus. Ele não era 80% ou 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% Deus, mas em nenhum momento da sua vida ele agiu como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, em nenhum momento, mas enquanto esteve por aqui, entre o seu nascimento em Belém e a sua morte em Jerusalém, cada milagre que ele realizou foi realizado não como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, fala sobre Jesus, depois do batismo, indo para o deserto, sendo tentado por Satanás. Se Jesus estivesse agindo como Deus, então aquela tentação foi uma farsa. Porque Deus não pode ser tentado. Tiago diz isso, não é? Que Deus não pode ser tentado. Então quem estava sendo tentado ali não era Deus, era Jesus Cristo, homem. Senão seria uma farsa.
O diabo ia chegar para Jesus e ia dizer, olha, você sabe que nós temos que fazer aqui o nosso papel, eu finjo que estou te tentando, você finge que está sendo tentado. E o diabo fazia o papel dele. Eu te darei isso e aquilo. Jesus, me deixe. Ganhou o Oscar, melhor prêmio da melhor atuação de toda a história. Fez ali uma cena. Satanás, para trás. Não, aquilo foi real. Aquilo foi algo real. Por quê? Porque Jesus estava sendo tentado na sua humanidade. Não como Deus. Como Deus, Jesus, aquilo não aconteceria nem em sonho. Por outro lado, gente, quando Jesus disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras, e obras até maiores, se tudo que ele fez como Deus, então ele mentiu para nós. Porque você e eu não somos Deus, não somos deuses e nunca seremos. Então seria um engano Jesus ter dito para nós, se ele tivesse feito tudo como Deus. Vocês farão as mesmas obras que eu? Nunca, Jesus. Você é Deus. Nós somos apenas seres humanos, falhos. Não. Aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer. E obras até maiores. Atos 10, os versículos 37 e 38 diz assim, vocês sabem, Pedro está falando aqui, Pedro está pregando, e ele diz, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Presta atenção nessas palavras de Pedro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Isso aqui, gente, são as palavras de Pedro pregando na casa de Cornélio, para o primeiro grupo de gentios que se converteu na história. E Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Pedro estava falando sobre o lado humano de Jesus, não do lado divino. Como Deus, Jesus não precisaria ser ungido. Quem é que poderia ungir Deus? Quem estaria acima de Deus para ungir Deus? Não tem ninguém. Deus não precisa de ser ungido. E esse é o grande mistério sobre a pessoa de Jesus. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. 100% Deus e 100% homem. E Jesus, aqui nesse mundo, enquanto esteve aqui ministrando, Jesus se recusou a agir como Deus. Por quê? Porque quem perdeu a autoridade para o diabo lá no Jardim do Éden foi um homem. E Jesus vinha agora como o último Adão, como o segundo e último Adão. Quando a Bíblia chama Jesus de segundo ou de último Adão, está dizendo, ele veio para cumprir e vencer aonde Adão perdeu. Adão perdeu a autoridade, Jesus agora vem para recuperar essa autoridade, e ele venceu o diabo não como Deus, mas como um homem. O diabo nunca vai poder acusar a Deus no juízo final, dizendo, poxa, você me venceu, mas também, eu só sou um anjo caído, você é Deus. Não, quem te venceu, Satanás, foi um homem, sujeito a fraquezas, que foi tentado em todas as coisas, e ele venceu por nós. Aleluia, então nós também podemos vencer. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Ele nos capacitou para isso. Gente, todos nós, eu acredito aqui, que todos nós aqui queremos ser usados por Deus de uma forma poderosa. Simples, mas poderosa. Estou falando uma verdade ou levanta a mão, quem gostaria de ser usado por Deus de uma forma bem poderosa? Amém. Mas antes de nós vermos manifestações sobrenaturais do poder de Deus, antes de vermos milagres acontecendo, pense nas vezes em que Jesus agiu com base em compaixão, bondade, benignidade, humildade e, acima de tudo, com base no amor, ágape. Pense nas vezes em que Jesus agiu dessa maneira. Muitas vezes, antes do milagre acontecer, você vê Jesus agindo em amor. Todos nós estamos sujeitos a sentir alguma coisa negativa contra alguém que nos fere, que nos magoa. Mas nós precisamos aprender a dar espaço e vez
para o amor de Deus, ágape, e aprendermos a liberar perdão. E é por isso que eu disse para você no início aqui que esse poderia ser chamado do culto da conlurbe. Porque um coração cheio de raiva, um coração cheio de ódio, de ressentimentos, de ira, de mágoa, é um terreno fértil para o inimigo semear pensamentos errados e com isso impedir a fé de agir, tendo como base ágape. Lembre-se, a fé que atua é a fé que atua através do amor. Então, se o inimigo, se ele não conseguir bloquear a sua fé, qual é o meio que ele tem de bloquear a sua fé? Porque Deus dá pela graça, mas você recebe pela fé. O inimigo quer bloquear, o inimigo consegue bloquear a graça? Não. O que Paulo diz lá em Romanos? Nada, ninguém, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então não tem nada que o inimigo possa fazer para impedir a graça sobre nós. Mas ele pode tentar impedir a sua fé de atuar. Então o que ele faz? Ele tenta cultivar no seu coração mágoa, ressentimento, ira, ódio, porque isso aí são bloqueios para ágape. E se ágape não funcionar, a fé funciona? Não. Olha só, lembre-se disso. Tudo que Deus dá pela... E a gente recebe pela... Vou te dar um exemplo para você entender isso, como é que isso funciona. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que eu tenho na minha mão aqui? É um cheque. Talão de cheque. Banco do céu. Vem cá, Cleito. O que está escrito aqui? Deus, S-D-U. Deus, assinado por? Jesus. Deus, S-D-U. O que é isso aqui? S-D-U. Senhor do universo. Aleluia. Amém. Olha só. É um cheque que está em branco. Eu quero esse. Está em branco. Já está assinado, já está valendo. É um cheque em branco. Deus colocou na sua mão. Você vai preencher com o que você quiser aí. Cura, prosperidade. O que você precisa? Família abençoada. Quem assinou o cheque, assinou não com tinta de caneta Bic. Caneta azul caneta, não foi? Assinou com sangue. Assinou com o seu próprio sangue. Jesus, Deus, S-D-U, Senhor do universo. Ele te deu esse cheque pela graça. Ele não olhou e falou assim, deixa eu ver assim, peraí, não, isso é muita coisa pro Cleito, pô. Não merece não, pô. Tem uma falhazinha, não, o cara é uma benção, ele é uma benção, mas tem uma falhazinha que só eu sei. Ninguém mais conhece. Quem olha para o Cleiton, uau, que bênção. Meu Deus, como dirige esse louvor, maravilha, como canta, que compositor maravilhoso e tal. Mas ele, o cara que assinou o cheque, sabe que tem uma coisinha, 2 ou 3, ou 10, ou 15, ou 20, ou 1000, que poderiam impedir esse cheque de ser descontado. Mas pela graça, ele desconsiderou, ele lavou tudo isso e entregou o cheque. Você só vai ter um trabalho agora, Cleiton. É descontar o cheque. É só isso que você precisa fazer agora. Descontar o cheque. É só você preencher. É teu. O que você botar aí, está valendo. De tudo aquilo que ele conquistou, já é teu. O problema é que a gente pega esse cheque e fica com ele na mão balançando para cima e para baixo, querendo receber o que é nosso por direito, mas o diabo vem e impede você de preencher o cheque, porque você ainda tem no seu coração algum tipo de mágoa, ressentimento, e às vezes até ódio e ira, e o cheque não desconta,
Você entrega no caixa para ele descontar o cheque, ele fala, não posso descontar o cheque. Não, mas o cheque é meu. Sim, é seu. E você preencheu com a coisa certa. Tem alguma falha no preenchimento? Não, você colocou aqui o que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. É seu direito, é seu, é entregue pela graça. Mas como existe um bloqueio, a fé, que é a mágoa, o ressentimento, ou isso ou aquilo, a falta de perdão, o cheque está na sua mão, mas você não consegue descontar. Pode voltar para o seu lugar e fica com o cheque. Mas não joga fora não, que eu vou usar ele de noite. É preciso jogar esse lixo tóxico fora. Jesus disse para nós que, capacitados pela força do seu Espírito que habita em nós, nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez. Então, se ele podia perdoar, eu também posso. Pelo menos nós 5 concordamos, aleluia. Se ele podia amar, eu também posso. Uma das características mais marcantes de ágape é que esse é um tipo de amor perdoador. É uma característica de ágape. Naquela oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, sabe a oração do Pai Nosso? Tem igreja que ora essa oração todo culto. Pessoal, eu não sei porquê, ninguém ora o Pai Nosso. Mas quando tem um sepultamento, todo mundo quer orar o Pai Nosso. Eu não sei o que o Pai Nosso tem a ver com o defunto, mas todo mundo ora no sepultamento. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jogo de futebol. O camarada se junta com o time todo. Nós vamos ganhar esse troço, nós vamos ganhar essa porcaria. Não é porcaria que ele fala, são outros termos. Né? Nós vamos ganhar e tal, porque nós estamos preparados e tal. E vamos orar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O camarada ora de um jeito que, meu Deus do céu, o diabo sai correndo porque do grito. Mas tem uma frase, essa oração, ela é digna de ser estudada. Jesus ensinou os discípulos, mas essa oração ela tem algumas características. Por exemplo, Jesus disse que tudo que a gente pedisse em nome dele, ele nos daria. Mas a oração do Pai Nosso, Jesus não diz no final, então em meu nome, amém. Não tem, é uma oração muito do Antigo Testamento. Ela não é uma oração da Nova Aliança. É uma oração da Antiga Aliança. Mas ela tem muita coisa para ser estudada. E há uma frase que Jesus diz ali que eu nunca vi ninguém entender. E o que eu vou te mostrar aqui, eu não vi em livro de teologia, eu não ouvi ninguém pregar. Deus me chamou a atenção para ir até essa frase em Mateus e ler a oração. E quando eu li essa frase, eu parei ali e Deus começou a chamar a minha atenção. E Deus me mostrou e me revelou alguma coisa que eu nunca tinha visto ninguém ensinar em lugar nenhum. E eu falei, meu Deus, mas isso é tão lógico, é tão óbvio. Como é que nunca ninguém viu isso? Como é que eu nunca vi isso? Mateus 6,12, Jesus diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Você sabe que quando eu estava na escola bíblica, o pessoal falava sobre isso aqui e falava, não, mas isso aqui é porque é uma oração do Antigo Testamento, então a gente tem que perdoar, que Deus nos perdoa como nós perdoamos, agora não é mais assim, porque agora Jesus já pagou o preço, então não é mais perdoar como nós perdoamos e tal. E era a explicação mais razoável que eu entendia para isso aqui. Agora, olha só. Se você tomar isso como um ensino para nós hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, Deus perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se fosse assim, o perdão de Deus já não seria fruto do amor ágape, já não seria fruto da graça, porque graça é definida como favor imerecido, mas seria um perdão proporcional
a mesma medida que nós usássemos para perdoar a quem nos ofendeu. Assim, isso não seria um perdão pleno e completo, mas seria um perdão limitado e parcial. Você já imaginou se Deus usasse esse critério? Tu já imaginou? Para pensar um pouco. Para pensar, seja honesto com você mesmo. Se Deus usasse com você o mesmo critério dessa oração e dissesse: eu vou te perdoar na mesma medida que você tem perdoado quem te ofendeu. Quanto do perdão de Deus, quanto do perdão de Deus você ia receber? Quanto da sua dívida do pecado ainda estaria pendurada? Dizendo assim, ó, está devendo, hein? Quanto? Imagina, para pensar um pouco. Imagina se Deus dissesse para você assim, olha, eu vou te perdoar na mesma medida que você perdoa. Se você não atingir pelo menos 50% dessa dívida, você vai para o inferno. Quantos de vocês aqui iriam para o céu? Não levanta a mão, continua olhando para frente, sorrindo, dizendo, glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais. Quando você olha para isso aqui, se ágape é a fonte da graça, e graça é favor imerecido, então o perdão que a gente recebe não é um perdão proporcional ao nosso perdão humano. Não poderia ser. Mas olha só, o termo dívidas, é interessante que eu já vi gente orando assim, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado a quem nos ofende. Mas a palavra que aparece aqui na Bíblia, no original, no grego, não é ofensa, é ofielema, com PH. Ofielema pode se referir, ofielema é uma dívida, sempre é uma dívida, não é uma mera ofensa, é uma dívida, que é uma palavra, ofielema, pode ser usado de forma simbólica, falando de uma dívida espiritual, invisível. Mas frequentemente na própria Bíblia, ofielema é usado como uma dívida financeira, dívida de grana. Por exemplo, quando você lê aquela parábola dos dois devedores, o Senhor que perdoou aos dois devedores, um devia 100 reais, o outro devia 1 milhão, e Jesus perdoou, e o Senhor perdoou os dois. A palavra que é usada ali por Jesus mais de uma vez para falar sobre a dívida daqueles dois homens é ofielema. E em alguns outros lugares da Bíblia, no Novo Testamento, aparece o ofielema se referindo a uma dívida financeira, dívida de grana. E aí quando eu vi isso aqui, quando Deus me chamou a atenção para esse negócio, eu falei, cara, que pedido estranho. Perdoa as nossas dívidas, ofielema, como nós temos perdoado aqueles que têm também ofielema em relação a nós, alguma dívida para conosco. Quer dizer que Deus estava se referindo a quem me deve dinheiro? Que troço, que mais estranho é esse? Agora eu quero que você entenda o seguinte, lembre-se de uma coisa importantíssima. Jesus estava ensinando isso para judeus, que viviam numa cultura judaica, que cresceram aprendendo sobre a Torá, a lei de Moisés. Lembre-se disso. Quando Jesus diz para os discípulos, vocês vão orar pedindo que Deus perdoe a vocês, aquilo que vocês têm como dívida, na mesma proporção em que vocês perdoam a quem tem alguma dívida com vocês. Ao que isso remetia na cabeça do judeu? E ainda hoje remete na cabeça de um judeu que ouve essa palavra. Remete ao ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Havia uma lei na Torá de que a cada 7 anos a terra deveria descansar. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia porque passou uma série de ciclos sem respeitar o ano sabático. O sabático pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano. E como eles não respeitaram durante um certo número de ciclos o ano sabático,
eles foram levados e ficaram cativos pelo mesmo tempo em que eles deixaram de respeitar os ciclos de anos sabáticos. A cada 7 anos, ele tinha que parar, ele tinha que passar um ano, Israel, um ano sem cultivar a terra, sem semear. E Deus prometia que no ano anterior, no 6º ano, Deus daria uma colheita superabundante, que daria suprimento para aquele ano e para o ano seguinte. Então eles iam colher com abundância dobrada, com porção dobrada, porque naquele 7º ano eles não podiam plantar nem colher. Mas a cada 7 ciclos de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, havia um ano sabático especial, chamado Ano do Jubileu. E no ano do jubileu, a lei do ano do jubileu, se você quiser, depois você vai ao livro de Levítico, vai ler a lei do jubileu. No ano do jubileu, você tinha que perdoar todas as dívidas. Se alguém tinha alguma dívida com você, fulano me deve R$100. Está perdoado, porque é o ano do jubileu. Mas e o ciclano que me deve R$1,5 milhão? Caramba, eu tenho que perdoar também. Ai. Não é 100 merréis. É R$1,5 milhão, Senhor. Não dá para o Senhor fazer uma exceção no meu caso. Se eu tinha uma propriedade que eu recebi porque alguém ficou em dívida e perdeu essa propriedade, no ano do jubileu, eu tinha que devolver essa terra para o dono original. Senhor, mas minha propriedade, no ano do jubileu você vai ter que devolver. Você tinha que libertar os escravos. Se você tivesse escravos, você tem que libertar todos eles. Senhor, mas tudo bem, eu só tenho um escravo, mas olha só, o outro aqui ele tem 150 escravos, é um homem de muitas posses, vai ter que liberar os 150. E tem mais. No ano do jubileu, esse escravo que era liberto, ele não ia embora livre no dia seguinte. Ele tinha que passar alguns dias, 3 dias, na casa do seu antigo senhor, sentando na mesa e sendo servido pelo seu antigo senhor. Ele recebia uma carta de alforria, ele era considerado livre, mas ele já não saía direto. Ele ainda ficava 3 dias comendo, bebendo e dormindo, e sendo servido por aquele que foi o seu senhor. Aí quando Jesus diz: eu quero que vocês aprendam a perdoar do mesmo modo que vocês perdoam no ano do jubileu. Quando chega o ano do jubileu, você tem que perdoar o quê? Algumas coisas, as piores, as maiores dívidas. Não, você tem que perdoar todas as dívidas. Como é que Jesus nos perdoou? Ele é o nosso jubileu. O jubileu não é um ano, o jubileu é uma pessoa. Jesus é o nosso jubileu, que nos perdoou de forma plena, completa e total. Então quando ele diz, agora você vai conseguir entender por que Paulo, agora quando ele fala aos Efésios, se você der uma chegada lá no livro de Efésios, capítulo 4, nos versículos 31 e 32, Paulo diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, seja mágoa, ressentimento, não importa o que. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então agora não é eu perdoo como fui perdoado, ou melhor, como eu já perdoei, mas que eu perdoe agora como Jesus me perdoou. Como é que Jesus me perdoou? Com o critério do jubileu. O critério que Jesus usou para perdoar a mim e a você foi o critério do jubileu. O jubileu era uma tipologia. O jubileu era um simbolismo que apontava para a obra plena, completa de Jesus, de um perdão pleno, completo e total. Não de um perdão meia boca. Jesus não perdoou do tipo assim: olha, vou te perdoar disso, daquilo, aquilo outro, mas aquele outro negócio, desculpa, Gabriel, mas
esse aí não dá, isso aí vai ficar na tua conta. Porque esse foi muito sério, isso aí não dá. Essa conta menorzinha aqui está resolvida. Não, ele perdoou de forma plena, completa, total. Mas agora o que Paulo está recomendando para nós? Que não haja no coração de vocês ira, amargura, ressentimento, mágoa. Por quê? Porque isso é um bloqueio à fé. Não é um bloqueio à graça. Você está entendendo isso? É isso que falta, às vezes, de entendimento em muitos pastores que ensinam a graça. E porque não ensinam isso, as pessoas vivem ouvindo sobre graça, favor merecido, e muitas vezes não estão recebendo nada, e não estão entendendo, ou estão recebendo apenas parte, e não estão entendendo por quê. Não, mas se Deus está dando pela graça, por que eu ainda estou passando por essa dificuldade, por esse problema, por aquilo ou por aquilo outro? Não, é porque Deus dá pela graça, mas você recebe pela fé. E a fé que atua é a fé que atua através do amor. Não é por outro método, não é por outro meio. Então Paulo agora esclarece que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou, através de Cristo e da sua obra redentora. Então repare que antes de falar do padrão da compaixão e do perdão que nós devemos exercer uns para com os outros, Paulo convoca a igreja a não reter mágoa, amargura, indignação, mas jogar fora todo esse lixo que é tóxico. É lixo tóxico. Não sei se você já viu como é que se lida com lixo tóxico. Quando se vai, o pessoal da companhia de limpeza urbana vai num hospital para recolher lixo tóxico. Não é como faz com o lixo que você bota na porta da sua casa e passa lá o lixeiro, pega de qualquer jeito, joga na caçamba e vai embora. Os caras vão com uma roupa especial, com luva, com máscara. Parece até que estão entrando dentro de um ambiente de radiação atômica. Porque ali tem lixo tóxico, ali tem coisas contaminadas com bactérias mortais, ali tem seringas, ali tem curativos que foram removidos de feridas, ali tem de tudo. Então aquele é lixo tóxico, aquilo tem que ser jogado fora. O hospital não pode ficar segurando aquilo, porque daqui a pouco aquilo se espalha pelo hospital inteiro e vai contaminar. Unidade coronariana, CTI, não sei das quantas, unidade de emergência, unidade intermediária, sala de cirurgia. Então, se livra do lixo tóxico. Todo mundo aqui quer prosperar. Todo mundo aqui quer avançar na vida. Todo mundo aqui quer ter saúde plena. Todo mundo aqui quer ter uma família abençoada. Todos nós queremos. Todos nós almejamos isso. Não há ninguém que esteja orando, Senhor, manda fracasso na minha vida. Ninguém ora assim. Todo mundo quer progresso, todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer vida abundante. Mas muitas vezes o que está faltando não é a graça. Deus te dá pela graça. A graça está sobre a sua cabeça como se fosse uma nuvem pronta para derramar chuva e chuva abundante. Mas o que falta muitas vezes do lado de cá não é que falte fé. A pessoa está lotada de fé. Ela ouve sobre fé. Ela lê livros sobre fé, ela compra livro do Kenneth Hagin ensinando lá os estudos bíblicos da fé e tal, ela estuda a fé que rompe, que remove montanhas, ela lê, ela entende, ela compreende, ela tem fé, mas aquela fé não está embasada em ágape, e tudo aquilo que não tem base, desmorona, fácil, rápido. Você está entendendo que essa é a razão, porque muitas vezes você encontra pessoas que se dizem afastadas. Você anda num Uber, de repente você fala de Bíblia, o camarada, eu já fui da igreja. Você anda num táxi, eu já fui da igreja. Você vai no supermercado, conversa com o caixa, eu já fui da igreja. Você encontra com alguém no mercado, começa a puxar uma conversa, eu já fui da igreja. Você é mesmo da igreja, eu já fui da igreja, mas eu me afastou por quê? Se Deus é tão bom, muitas vezes a resposta não é dada, porque a resposta está em segredo lá dentro. É porque eu cansei de orar e não ver resposta. Eu cansei de pedir e não receber. E o pastor dizia lá que Deus dá, que Deus faz, que Deus acontece, e eu não via acontecer. Cheguei à conclusão que aquela mensagem é furada, e por isso muita gente critica a mensagem da fé. Não, a mensagem da fé funciona. A fé funciona. A mensagem da fé é uma mensagem bíblica. A mensagem da prosperidade é uma mensagem bíblica. Mas já ouvi muita mensagem da prosperidade e não funciona. E eu ouvi o pastor fulano de tal na internet dizendo que aquilo ali é um evangelho materialista, que se esqueceram. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é besteira. O que falam contra a mensagem da graça, o que falam contra a mensagem da fé, o que falam contra a prosperidade, tudo isso é uma bobagem sem tamanho.
São pessoas que não têm experiência com Deus e que limitam Deus a um nível extremamente humano. Não, você um dia vai para o céu. No céu não tem doença, no céu não tem pobreza, no céu está tudo certo. Mas nesse mundo, você tem que se conformar com os problemas, com as lutas, e você tem que aguentar e segurar o tranco, porque é assim mesmo e tal, e sabe como é? Para um Deus dá bênção, para outro dá maldição, e a gente tem que se conformar com a vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor, e escondem a verdade para os outros e para si mesmos. A mensagem da fé funciona. A palavra da fé funciona. A confissão de fé funciona. Mas ela não funciona de qualquer maneira. Ela precisa ter um terreno que esteja preparado para receber a boa semente. Ela precisa de um coração não perfeito. Deus não espera a perfeição de você. Deus não espera a perfeição de mim. Deus só espera de nós humildade. Há um versículo bíblico que diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele lhes exaltará. Humilhar-se é exatamente você reconhecer. É você olhar e dizer assim: caramba, eu não sou perfeito, não. Eu preciso que Deus faça na minha vida alguma coisa que, para Ele fazer, eu preciso me submeter, reconhecer que eu tenho falhas e erros, reconhecer que eu tenho guardado, e preste atenção, quando você guarda alguma coisa que provoca mágoa, ressentimento e até mesmo ira, muitas vezes você tem razão. Muitas vezes você tem razão. Você não está errado na história, não. Foi a pessoa que te ofendeu. Foi a pessoa que te magoou. E muitas vezes é alguém de quem você nunca esperava. Muitas vezes é um pai. É um pai que abandonou e deixou o filho, deixou você para lá. E você passou por um perrengue danado na vida por causa daquele pai que foi embora. É um melhor amigo que de repente pisou na bola contigo e você esperava de qualquer pessoa menos daquele melhor amigo. E não é à toa que ele era o melhor amigo, mas pisou na bola com você e aquela mágoa fica ali. E você está com a razão. Não é uma questão disso. O problema não é quem tem razão. O problema é que quando você guarda mágoa, ressentimento, ira, é como se você estivesse colocando nas suas costas uma mochila enorme, cheia de pedras, tijolos, pedregulhos, que Jesus já pagou o preço para você não carregar mais. E você está andando pela vida encurvado com aquela mochila, e você deveria chegar agora diante do diabo, tirar essa mochila e lançar no colo dele, e andar livre. Pastor, mas e a outra pessoa? O problema da outra pessoa não é seu. Ouça bem, há uma diferença enorme entre perdão e restauração. Perdão é imediato, restauração leva tempo. Você pode aprontar o que você quiser contra mim, e eu te perdoo na mesma hora, mas eu não sei se você vai continuar fazendo a mesma coisa. E há pessoas a quem você perdoa e você sabe, aquela pessoa, eu não perdoei porque ela mudou. Eu não perdoei porque o caráter dela sofreu uma mudança. Eu vi mudança de caráter nela, então eu perdoei. Não, eu não vi nada, mas eu perdoei. Agora, eu quero ele lá, eu cá, porque eu sei que o caráter daquela pessoa continua aquela mesma coisa torta. Continua aquela mesma pessoa enganadora, decepcionante, que apronta, que faz e acontece. Quem tem que lidar com ela não sou eu, é Deus. Eu me livro da mochila. Eu me livro da mochila. Eu não vou carregar mais essa mochila de pedras, porque Jesus já pagou o preço para que eu não carregue, para que eu ande por aí livre. Sabe, quando você começa e você tira essa mochila e você se ergue e começa a andar de cabeça erguida, aqueles que te querem mal olham para você e não entendem nada. E a Bíblia diz que quando você faz isso, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dos teus inimigos. Quer dizer, a pessoa fica de cabeça quente porque ela olha para você, não estou entendendo, como é que pode? O fulano tinha tudo para estar andando por aí chateado, amargurado, mas está andando de cabeça erguida, feliz da vida, o que houve?
A pessoa fica de cabeça quente. Quem tem que esquentar a cabeça não é você. Jesus já esquentou a cabeça por você. Ele levou uma coroa de espinhos sobre a cabeça, justamente para que você não tenha que ficar carregando essa sacola de pedras. Meu convite para você hoje é muito simples. Eu quero convidar você para deixar essa sacola de pedras aos pés da cruz. Eu não sei quem você é, se é 1, se é 10, se é 20, se são todos. Mas eu queria fazer um convite para você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. E se você reconhece que há uma mochila com pelo menos um pedregulho. Não importa se você está carregando uma mochila com um pedregulho, ou se ela está lotada com 1,5 toneladas de pedras. Se for apenas um, já é o suficiente para atrasar a sua fé. E se você quer se livrar dessa mochila, eu quero convidar você agora no nome do Senhor Jesus. Nós temos feito isso aqui a cada encontro. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar junto com você. Nós, os pastores e pastoras, queremos orar com você, orar por você. Sabe, pastora Denise, pastora Neiva, pastor Ronaldo, Mauricinho, pastor Gustavo, pastora Luna. Vem aqui à frente mesmo, colhe aqui como essas pessoas estão aqui de repente ajoelhadas. Você tem liberdade para ficar do jeito que você quiser, você não precisa necessariamente se ajoelhar aqui. Pastor Jorge. Aleluia, Pai. Eu quero que você se lembre. Eu quero que você se lembre aqui e agora, no nome do Senhor Jesus, que você é profundamente amado. Você é uma pessoa profundamente amada. Deus não tem absolutamente nada contra você. Nunca teve e nunca terá. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz para nós que absolutamente nada pode nos separar do amor do Pai. Nada, 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 nada. Estratégia do inferno, do diabo, ação de demônios, nada pode nos separar do amor do Pai. Mas Satanás tem usado de repente alguma coisa que existe, algum fato da sua história. O diabo tem usado algum fato da sua história para trazer a você traumas, lembranças dolorosas, para que você retenha mágoa, porque ele sabe que se você se livrar dessa mochila de pedras, a sua fé não terá mais limites. E tudo aquilo que você pedir ao Pai, você receberá. É promessa de Jesus. É promessa de Jesus. Tudo que vocês pedirem, vocês receberão no meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Irmão, eu quero que você lembre e saiba, o trono da graça está disponível. A sala do trono está de portas abertas. Se você ainda quer vir aqui à frente, fique em liberdade para isso. Eu não quero forçar a sua barra. Eu não quero forçar barra nenhuma na sua vida. Se você não precisa vir aqui, não tem problema. Mesmo que você esteja no lugar onde você está e que você não mova uma palha, Deus olha para o seu coração e Ele sabe o que você quer fazer hoje, nessa manhã. Ele sabe que você quer jogar fora um lixo tóxico. Um lixo tóxico. Ele sabe que você quer jogar fora um lixo tóxico que tem impedido você de exercitar uma fé poderosa. A sua fé tem sido limitada. Não mais será assim em nome de Jesus.
Eu queria que você dissesse hoje com toda clareza em oração. Você não precisa repetir em voz alta. Eu só quero que você diga no seu coração. E se você quiser, você pode até pronunciar essa frase e dizer: Satanás, hoje você perdeu. Satanás, você hoje perdeu. Se você tinha alguma ferramenta, alguma chave, alguma arma ainda para lidar e impedir a minha fé de atuar 100%, hoje você perdeu. Eu queria que você levantasse as suas mãos e dissesse a Jesus: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por entregar nas minhas mãos essa revelação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esclarecer a minha mente e o meu coração, para que eu seja genuinamente, verdadeiramente um discípulo teu. Em nome de Jesus.